Olá, gente, tudo bem? Eu estou trazendo aqui com alegria esse tempo de meditação, na palavra de Deus, que vai servir talvez de uma ferramenta ou de um estímulo na hora da sua célula. Eu espero que esse vídeo encontre vocês num tempo de bênção, de alegria, de riqueza de Deus. Eu oro para que a vida de vocês, do grupo, da célula de vocês, seja enriquecida de laços e afetos preciosos, profundos, e em nome de Jesus isso. Porque eu sei que em cada encontro, Jesus está presente com seu propósito, com sua presença, né? E eu quero orar para que isso aconteça de fato na vida de vocês, no encontro de vocês, tá bom? Eu vou trabalhar hoje com vocês, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre os estudos, quer dizer, dar continuidade, né, aos estudos que temos feito durante esse mês, falando em sabedoria e entendimento, né? Esse tempo foi destrinchando esse texto. A gente na primeira semana falou o que é isso, né? O que é sabedoria e entendimento, né? Nessa perspectiva da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Depois foi qual é a vontade de Deus, está inserido lá naquele texto, né? E depois vivendo para agradar, que foi dessa semana que passou agora. E hoje a gente vai falar sobre frutificando e crescendo, né? Que é isso, né? O que pode ser isso e como é que a gente pode conversar sobre isso? E eu vou tentar, assim, fazer uma meditação e uma reflexão com vocês. É engraçado que parece que crescer e frutificar são coisas relacionadas, né? A vida, naturalmente, do ser vivo, é um processo de crescimento. Qualquer ser vivo entra num processo de nascimento e crescimento. E morte, né? Esse é o resultado da nossa existência, né? Do mundo bio, né? Da vida. Esse é um processo natural. Então, crescer faz parte da gente. Quando não acontece isso, né, há uma deformação, há uma necessidade, há uma carência. Né? Eu tinha um primo que sofria de nanismo, mas não era porque ele era anão. Na verdade, ele tinha uma deficiência de produção de uma enzima lá, enfim, de um hormônio, e que não fazia ele crescer, né? Ele tinha que complementar isso. Então, crescimento é uma coisa natural. E frutificar é uma coisa também natural, né? A vida do ser vivo. A natureza nos faz ser frutífero, né? Deus nos fez assim. Engraçado que outro dia, eu conversando acho que com a Suzane, né? Ela, depois de casada, né? Foi deparar com as contas que saem no nome dela, né? Meu Deus, eu só casei, agora tem conta no meu nome. Acontece que a gente parece que dá a sensação de que cresceu é quando está declarando imposto de renda, que tem uma conta que está no seu nome, né? Mas, na verdade, essa é uma brincadeira, né? Porque, na verdade, a maturidade e frutificar está muito relacionado, né? O único, acho que ser vivo que nasce pronto para reproduzir é a ameba, né? Normalmente a gente passa por um período também que ela vive 24 horas, né, no máximo, sei lá. No ser vivo ele cresce, ele passa no processo de crescimento e depois, né, frutificação, né? Às vezes nós olhamos para a planta e já queremos que ela dê fruto, né? Mas o fruto é um processo do crescimento da planta. Ela vai crescer e vai frutificar, não é assim? A vida da gente é semelhante. E essa questão do crescimento, da frutificação está relacionada. Colossenses, a gente vai abrir o texto que tem sido o texto áureo da gente, né? O texto tema da gente, Colossenses. Paulo escreve a carta aos Colossenses e no capítulo 1, do versículo 9 e 10, ele diz assim: olha, por esta razão também nós, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo pelo conhecimento de Deus.
nessa questão de quando ele fala do crescimento, do frutificar, em toda boa obra e crescendo num pleno conhecimento de Deus, a gente entende, e essas relações são muito boas, porque se você fez o estudo na semana passada, né, que fala sobre vivendo para agradar, as coisas estão bem relacionadas, está fundamentado no mesmo texto, logicamente. Ele diz, olha só, que conhecer a vontade de Deus com entendimento e sabedoria redunda em um crescimento e frutificação, né? Então, o segredo da fruto é conhecer a vontade de Deus, né? Se a gente não faz isso, se essa relação não acontece, a gente como vai frutificar? Como vai resultar em fruto se não há uma relação estreita com aquele que é a matriz, né? o gerador da seiva que vai resultar no fruto, né? Quando a gente pensa em frutificar, em crescer e frutificar, relaciona a gente num propósito da vida, num motivo de viver, num significado de existência, né? Parece que dá importância, dá direção e dá missão para a gente fazer e se envolver nas coisas, né? Se envolver na obra de Deus, fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é resultado de um ativismo só da gente. O que eu posso fazer? Não é exatamente isso. A obra de Deus é saber qual é a vontade dele, e ele mesmo nos envolve nesse processo. A gente vai falar um pouquinho adiante, quando a gente lê lá o texto de João. Então, a gente precisa de conhecer a vontade de Deus, do conhecimento da sua vontade. É isso que vai nortear e vai dar propósito a gente, né? A gente, às vezes, se associa ou se junta a uma igreja, ou faz parte de uma igreja e pensa, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Né? Como se fazer alguma coisa fosse o importante. Mas a gente vai ver que o que acontece, deveria acontecer, o que deve acontecer na vida da gente é um processo de intimidade, de conhecimento de Deus, e isso vai trazendo percepção da vontade dele, vai trazendo direção, crescimento para nós e a frutificação, né? Aquilo que a gente se envolve na sua obra, que a obra é de Deus, e redunda em frutos disso, né? Ele nos envolve nisso, né? A questão é que para a gente saber a vontade de Deus, a gente precisa se envolver. A gente precisa, muitas das vezes, perguntar. Nas nossas orações, normalmente, o que nós fazemos é gerar pedidos, né? Eu estou falando normalmente e eu não faço uma autocrítica nisso. Às vezes minhas anotações são muitos pedidos a Deus e poucas perguntas a Deus. Perguntar a Deus o que Ele quer, o que eu faço, qual a direção, né? Como, quem, Senhor, né? Às vezes nós estamos orando pela liderança e perguntando, Senhor, quem, né? A gente está perguntando, a gente quer fazer, mas não pergunta para o Senhor o que eu faço. Devo fazer? É por aqui, Senhor, né? Então, a questão é que a gente precisa descobrir a vontade de Deus, sim, se relacionar com Ele, e isso vai gerar, logicamente, um crescimento em nós. Ele vai nos colocar em situações que vão gerar crescimento e que vai redundar, ou esse crescimento vai redundar em frutos, entende? Você vê, olha só, o texto aqui de Isaías, por exemplo, é um texto muito interessante, porque ele fala Isaías num período muito crítico, né? Num período que morre o rei e ele se vê numa situação e vai buscar o Senhor. Ele se encontra numa situação de uma intimidade, de uma busca, e está relacionado aqui em Isaías capítulo 6, eu vou ler para vocês. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Parece que esse texto é como se fosse aquilo que Paulo orou pelos colossenses, desejando um pleno conhecimento de Deus, né? Que vocês conheçam a vontade de Deus, para que vocês cresçam e deem frutos. Porque essa busca de Isaías levou ele a um encontro extraordinário, a uma dimensão de uma experiência fora do normal, né? Ele teve uma visão do trono de Deus, da glória de Deus, da casa cheia da sua glória, dos serafins que voavam e tal. E desse encontro, ele ouve o desejo do coração de Deus. E Deus faz uma pergunta e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora ele entendeu diante dessa visão, ele entendeu a sua missão, né? Isaías entendeu a sua missão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa posição, essa disponibilidade de Isaías de ir, está vinculado, está relacionado ao conhecimento da vontade de Deus, ou da presença de Deus, ou ter ouvido o desejo do coração de Deus, para que ele pudesse frutificar, resultar em frutos a vida dele, né? Em fazer aquilo que o Senhor quer. Ele agora tinha uma missão, ele tinha uma obra, ele estava envolvido agora na obra do Senhor, porque ele sabia o que o Senhor estava fazendo, né? A visão resulta em missão, né? A visão de Deus, a percepção de Deus, do sonho de Deus resulta na nossa missão, aquilo que a gente vai estar envolvido e na frutificação da gente. Frutificar é uma necessidade, é necessário, porque está vinculado à nossa vida, à nossa existência. João capítulo 15, no momento de intimidade de Jesus com os seus discípulos, das palavras ditas antes daquele processo de paixão, né, de crucificação. Ele conversa com seus discípulos, ora por eles, e esse diálogo de Jesus é muito interessante. No capítulo 15, no versículo 15 e 16, ele diz assim: olha, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Olha, ele está dizendo que o fruto é uma ordenança de Jesus. Ele diz: eu que escolhi vocês, vocês são meus amigos, sabem meus propósitos, sabem os projetos que eu tenho. Agora eu estou designando vocês para que vocês possam ir e possam frutificar. Vocês vão fazer isso. E o fruto de vocês vai permanecer.
Ele escolheu a mim e a você para darmos frutos. A nossa vida é um processo de crescimento e frutificação. Às vezes eu sei que a gente olha para a árvore e não encontra o fruto ainda, o fruto está verde, né? Mas nesse processo, Deus está gerando em nós frutos. Nós que estamos ligados à parreira, a nossa vida sendo cuidada por Ele, vai redundar em frutificação, em frutificarmos, em sermos, vai resultar em bênção em outras pessoas, outros discípulos, né? em frutos que permaneçam e que agradem ao Senhor. O nosso desafio, é conhecer a Deus, o nosso propósito do coração, o que nós precisamos, o que está na nossa mão para fazer, força para fazer, gerar fruto, seria essa a ideia. Não é isso que a gente encontra que nós somos, é o nosso destino frutificar. O que a gente precisa é conhecer a Deus, crescer nesse processo de conhecimento de Deus, de maturidade. Eu sei que crescimento, às vezes, é um processo dolorido, né? Passa por as provas e situações fazem isso, que geram crescimento, né? Deus usa vários instrumentos, usa a vida para que a vida nos faça crescer. As nossas experiências de vida, nossos relacionamentos, né, nos dão crescimento, e o resultado disso são frutos que permaneçam. Que seja uma bênção esse tempo para vocês, em nome de Jesus. Eu vou encerrar essa história cantando uma canção que veio à minha mente, e eu quero terminar abençoando vocês com essa canção. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver.